Você já ouviu uma história tão cruel que parece mentira, mas aconteceu de verdade? Diziam que um pai trocou a própria filha por um cavalo magro, como se ela não valesse nada. A cidade inteira repetiu isso rindo, apontando o dedo, chamando de acordo justo. Mas o que ninguém sabia era o verdadeiro motivo por trás dessa troca. Um motivo tão pesado que, quando veio à tona, fez até os mais duros ficarem em silêncio. Antes de continuar, me diz uma coisa. Comente de qual cidade você está ouvindo essa história, porque o que aconteceu aqui poderia ter acontecido em qualquer lugar. Fica comigo até o fim, porque quando ela descobriu por que o próprio pai fez isso, a história mudou completamente. Naquela época, o mundo era dividido por cerca. De um lado, a terra larga, o gado forte, o nome respeitado. Do outro, a poeira da estrada, o chão batido da casa pequena e a vida vivida no limite da fome. E quem nascia do lado errado aprendia cedo que certas escolhas não eram escolhas, eram empurrões do destino, disfarçados de acordo. A vila de Santa Luzia não aparecia em mapa grande nenhum, mas ali o poder tinha dono. Não era a lei, nem o prefeito. Era o fazendeiro, o homem que tinha terra, cavalo bom, arma na cintura e gente devendo favor até a terceira geração. O mais temido deles se chamava Coronel Ambrósio. Bastava o nome correr pela boca do povo para qualquer conversa baixar de tom. Na fazenda dele não se discutia, e na vila ninguém esquecia que o que vinha do coronel quase nunca vinha sem cobrança. Foi num fim de tarde seco, quando o sol parecia mais pesado do que o normal, que a história começou a ganhar língua. Um tropeiro chegou na venda, largou o chapéu no balcão e disse, rindo como quem conta piada: "Vocês souberam? O Zé Bento trocou a filha por um cavalo magro." A frase correu rápido. Em cidade pequena, a palavra não anda, voa. Em poucas horas já não era mais pergunta, era certeza. Por um cavalo só o osso. E ainda doente, mas também pobre é assim mesmo. Zé Bento morava no fim da rua, numa casa que parecia encolher a cada inverno. Era homem de trabalho duro, desses que não reclamam porque não sobra tempo. A mulher tinha morrido cedo, deixando ele sozinho com a filha. Desde então, ele vivia de bico, de promessa e de dívida. Quando aparecia serviço, ele aceitava. Quando não aparecia, ele aguentava. O problema é que fome não espera. A filha se chamava Madalena. Tinha crescido rápido demais, não no corpo, mas na responsabilidade. Desde menina, ajudava no que podia. Lavava roupa para fora, buscava água longe, costurava remendo, fazia comida simples. Falava pouco, observava muito. Aprendeu cedo que, em casa de homem apertado pela vida, palavra errada vira desespero. Naquela semana, o aperto virou ameaça. O dono do armazém apareceu com o caderno de contas debaixo do braço e o rosto fechado. Disse que não dava mais. Farinha, feijão, querosene, remédio, tudo fiado, tudo anotado. E alguém de fora já tinha comprado a dívida. Quando dívida muda de dono, o jeito de cobrar muda junto. O recado foi curto e claro. Ou pagava até domingo, ou perdia a casa. E não era perda de papel, era perda de tudo. Zé Bento tentou conversar, prometeu trabalho, pediu tempo. O cobrador riu, um riso frio de quem já sabe que o outro não tem saída. Antes de ir embora, deixou a sentença. Domingo não é pedido, é prazo. Madalena ouviu tudo atrás da porta. Sentiu o estômago revirar, não por medo dela, mas do pai. Conhecia aquele silêncio pesado que vinha depois de notícia ruim. Conhecia o jeito dele de ficar parado, olhando para o chão, quando a cabeça já estava em outro lugar, tentando achar solução onde não tinha. Na madrugada, Madalena acordou com passos no quintal. Voz baixa, porta abrindo devagar. Ela levantou sem fazer barulho e espiou pela fresta da janela. Viu o pai conversando com um homem de chapéu bom e bota limpa demais para aquele lugar. Um capataz da fazenda do coronel. O tipo de visita que nunca vem sem ordem.
O homem entregou um papel dobrado e apontou para a estrada como quem diz amanhã. Falou pouco, foi embora rápido. Zé Bento ficou parado, segurando o papel com as duas mãos, tremendo. Não xingou, não chorou, apenas respirou fundo, como se tivesse acabado de aceitar algo que não tinha coragem de dizer em voz alta. No dia seguinte, a vila acordou sabendo. E não soube com tristeza, soube com deboche. Ele trocou a filha por um cavalo magro. Olha o nível. No fim da tarde, o cavalo apareceu. Magro, costelas marcadas, olhar cansado. Foi deixado amarrado na cerca do quintal, junto com um saco pequeno de ração e um recado curto. Como combinado. Madalena ficou parada olhando o animal, sentindo algo quebrar por dentro. Não era só humilhação, era confirmação. A troca existia. O acordo existia. E a vila inteira agora tinha certeza de que ela não era mais gente. Era moeda. Atrás dela, Zé Bento ficou na porta, incapaz de levantar os olhos. A vergonha dele enchia o ar, mas não desfez nada. Não soltou o cavalo. Não rasgou o papel. Não correu atrás do erro. Madalena virou devagar e perguntou com a voz baixa, firme demais para quem acabara de ser trocada. Pai, o que você fez? Zé Bento abriu a boca, mas não respondeu. Apenas soltou um suspiro quebrado, como se a verdade fosse grande demais para sair inteira. E ali, naquele silêncio pesado, Madalena entendeu que a vila achava que já sabia tudo. Mas o verdadeiro motivo daquela troca ainda estava enterrado. A noite caiu pesada sobre Santa Luzia. Não era noite de descanso, era noite de comentário. As casas fecharam cedo, mas as línguas continuaram soltas atrás das paredes finas. Madalena ouvia tudo mesmo sem sair de casa. Cada frase atravessava a madeira como se não houvesse porta. Diziam o nome dela sem cuidado, como se ela não fosse mais pessoa, mas assunto. Zé Bento não jantou. Sentou-se no banco de madeira, olhando para o chão, como se esperasse que ele se abrisse e engolisse tudo. Madalena ficou em pé perto da mesa, esperando uma explicação que não vinha. O silêncio entre os dois não era calmo. Era culpa sem coragem. Você não vai me dizer nada? Ela perguntou, depois de muito tempo. Zé Bento passou a mão no rosto devagar. Os olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de cansaço antigo. Não é coisa que se diga fácil, respondeu. A voz saiu baixa, quase pedindo desculpa. Madalena sentiu algo endurecer dentro do peito. Não era raiva, era lucidez. Ela já tinha entendido que quando o adulto fala em dificuldade, quase sempre está escondendo medo. O cavalo não é pagamento, ela disse, firme. É recibo. Eu quero saber do acordo. Zé Bento fechou os olhos por um instante. Quando abriu, não havia mais como fugir. Contou que a dívida não era só do armazém. Contou que devia ao próprio coronel, serviço antigo, terra emprestada, promessa que nunca conseguiu cumprir. Contou que o papel entregue pelo capataz não era simples. Era um contrato de proteção. Palavra bonita para coisa feia. Enquanto Madalena estivesse sob o teto da fazenda, a dívida estaria suspensa. A casa continuaria sendo deles. O cobrador sumiria. O domingo não chegaria. E se eu não fosse? Madalena perguntou. Zé Bento não respondeu de imediato. Olhou para a parede, para a lamparina, para o vazio. A casa ia, disse por fim. E depois, não sei. Madalena sentiu o corpo gelar. Não porque fosse para a fazenda, mas porque naquele momento entendeu que não tinha sido trocada por um cavalo. Tinha sido entregue para segurar o mundo do pai em pé. O cavalo era só o que a cidade precisava ver para não fazer perguntas demais. Na manhã seguinte, o capataz voltou. Veio cedo antes que o sol esquentasse a estrada. Não entrou na casa. Ficou à sombra do pé de manga, como quem não mistura lugar de pobre com conversa importante. Disse que era hora. Madalena se arrumou em silêncio. Não levou mala grande. Não havia o que levar. A vida dela cabia em pouca coisa. A saída foi pública.
E foi cruel. Gente parou na porta. Criança apontou. Mulher cochichou. Homem riu. Ninguém perguntou se ela queria ir. Ninguém perguntou se estava sendo forçada. Em Santa Luzia, quando o fazendeiro chama, o resto apenas assiste. Madalena subiu na carroça sem chorar. Aprendera cedo que choro vira confirmação de culpa. Zé Bento ficou parado na porta, pequeno demais para o peso que tinha colocado nas costas da filha. Não pediu perdão, não porque não sentisse, mas porque não sabia como pedir quando a necessidade vence a dignidade. A estrada até a fazenda parecia mais longa do que era. O capataz não falou uma palavra. Madalena observava o chão passar, sentindo a poeira grudar na pele. Pensava na vila, no cavalo magro amarrado na cerca, nas frases que ainda seriam ditas quando ela não estivesse mais ali para ouvir. Ao longe, a fazenda surgiu. Grande demais para quem nunca teve nada. Porteira alta, curral cheio, casa principal de varanda larga. Aquilo não parecia proteção, parecia domínio. Quando a carroça parou, Madalena entendeu uma coisa com clareza assustadora. A cidade achava que aquela história já tinha terminado. Mas, na verdade, ela estava apenas começando. E o verdadeiro motivo daquela troca ainda não tinha mostrado o rosto. Dentro da fazenda havia regras que não estavam no papel, e Madalena ainda iria descobrir por que, entre tantas opções, o coronel tinha escolhido justamente ela. A primeira noite na fazenda foi de silêncio pesado. Não o silêncio da paz, mas o silêncio imposto, desses que ensinam mais rápido do que qualquer palavra. Madalena recebeu um quarto pequeno, afastado da casa grande, perto do depósito. Cama dura, janela estreita, cheiro de madeira velha. Aquilo não parecia abrigo, parecia aviso. Ninguém explicou regras. Não precisou. Elas estavam no ar, no jeito como os empregados baixavam a cabeça, no cuidado exagerado com cada gesto, no medo escondido atrás do respeito. Ali, tudo tinha dono. A terra, os animais, o tempo. E agora, de algum jeito, ela também. Na manhã seguinte, Madalena acordou antes do sol. O hábito antigo não permitia dormir até tarde. Lavou o rosto na bacia, ajeitou o vestido simples e saiu. Não sabia o que esperavam dela, mas sabia que ficar parada nunca foi opção para quem depende da boa vontade dos outros. O capataz apareceu logo depois. Mandou que ajudasse na cozinha e depois seguisse para o galpão de costura, onde as mulheres da fazenda remendavam roupa e separavam mantimentos. Falou seco, sem olhar nos olhos, como se dar atenção fosse abrir espaço para a pergunta. Madalena obedeceu. Perguntar ali parecia perigoso demais. As mulheres a observaram em silêncio. Algumas com pena, outras com desconfiança. Todas sabiam por que ela estava ali, mesmo sem saber o motivo real. Em lugar assim, história anda mais rápido do que explicação. E quando chega torta, raramente se endireita sozinha. Ao longo do dia, Madalena percebeu que ninguém falava o nome do coronel em voz alta. Quando precisava, diziam apenas ele ou o patrão. Era respeito misturado com medo antigo. Um medo passado de pai para filho, de empregado para empregado, como herança invisível. No fim da tarde, ela o viu pela primeira vez. Coronel Ambrósio estava na varanda da casa grande, sentado numa cadeira larga, chapéu apoiado no joelho, observando a fazenda como quem observa coisa própria. Não levantou a voz, não se mexeu, apenas olhou. E aquele olhar bastou para Madalena entender que tudo ali funcionava porque ele queria. Os olhos dele passaram por ela sem pressa, avaliando. Não houve sorriso, nem ameaça direta. Apenas um aceno quase imperceptível com a cabeça, como quem confirma que algo chegou conforme combinado. Madalena sentiu um frio na nuca. Não era desejo que ela sentia naquele olhar, era cálculo. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Madalena percebeu algo que não tinha pensado antes. Ninguém ali a tratava como empregada comum.
Não davam ordens duras demais, mas também não davam liberdade. Era como se ela estivesse ali por outro motivo, um motivo que ninguém dizia em voz alta. Do outro lado da vila, Zé Bento mal conseguia respirar. O cavalo magro estava amarrado na cerca, lembrando a cada minuto do preço pago. A casa ainda era dele. A dívida tinha sumido, mas o silêncio da filha doía mais do que qualquer cobrança. Ele sabia que a vila inteira o chamava de pai vendido. E mesmo assim, ainda acreditava que tinha feito a única coisa possível. Na terceira noite, Madalena ouviu conversa baixa perto da casa grande. Reconheceu a voz do capataz e outra, mais grave, mais controlada. Falavam de papel, de prazo e de algo que precisava permanecer esquecido. Quando um deles mencionou o nome dela, o coração acelerou. Não porque falavam mal, mas porque falavam como se ela fosse parte de um acordo maior do que a própria vida. Foi ali que Madalena começou a desconfiar de que não tinha sido escolhida por acaso. Havia algo naquela troca que a cidade não enxergava. Algo que o pai não teve coragem de explicar. Algo que o coronel fazia questão de manter enterrado. E quanto mais ela pensava nisso, mais entendia que o cavalo magro não tinha sido pagamento. Tinha sido distração. A verdadeira dívida ainda estava viva, e ela estava bem no centro dela. Com o passar dos dias, Madalena começou a entender que a fazenda funcionava como um mundo à parte. O tempo ali não obedecia ao sino da igreja, nem ao movimento da vila. Obedecia ao humor do patrão. Quando o coronel acordava cedo, tudo se movia rápido. Quando acordava tarde, ninguém ousava fazer barulho. Era assim que o poder se mostrava, não no grito, mas no controle. Madalena trabalhava muito, mas nunca era colocada nas tarefas mais pesadas. Não ia para o curral, não lidava com gado, não carregava sacas. Ficava entre a cozinha, o galpão e às vezes ajudando na casa grande, sempre sob o olhar atento de alguém. Aquilo a incomodava mais do que o excesso de trabalho. Era cuidado demais para quem, teoricamente, tinha sido comprada como parte de um acordo. Certa tarde, enquanto dobrava roupas na área dos fundos, ouviu duas mulheres conversando baixo. Não falavam dela diretamente, mas toda a frase parecia girar em torno da sua presença. Uma delas disse que o coronel tinha dado ordem expressa para que ninguém a destratasse. A outra respondeu que aquilo não era comum, que outras meninas levadas para a fazenda nunca receberam esse tipo de atenção. Quando perceberam Madalena por perto, calaram-se na mesma hora. Foi nesse dia que ela começou a desconfiar que o acordo não tinha sido feito apenas para salvar a casa do pai. À noite, o capataz a chamou para levar uma bandeja até a varanda da casa grande. Madalena hesitou, mas obedeceu. Quando se aproximou, viu o coronel sentado sozinho, lendo papéis à luz fraca de um lampião. Ele não levantou a cabeça de imediato. Apenas disse para que deixasse a bandeja sobre a mesa e esperasse. Madalena ficou ali, parada, sentindo o coração bater mais forte do que gostaria. Quando o coronel finalmente ergueu os olhos, não havia raiva nem malícia. Havia algo mais desconfortável. Reconhecimento. Você se parece muito com sua mãe, ele disse de repente. A frase caiu como um golpe silencioso. Madalena engoliu em seco. Pouca gente na vila falava da mãe dela, e ninguém na fazenda deveria saber como ela era. O senhor conheceu minha mãe? Perguntou com cuidado. O coronel fechou o papel que lia e apoiou as mãos na mesa. Conheci, respondeu. Conheci mais do que devia. Madalena sentiu o chão mudar de lugar. Aquilo não fazia sentido. O coronel continuou, escolhendo as palavras como quem pisa em terreno perigoso. Disse que a mãe dela tinha trabalhado na fazenda muitos anos antes, ainda jovem, ainda cheia de sonhos que nunca chegaram a se cumprir. Disse que ela tinha ido embora de repente, sem explicação, e que depois disso o passado tinha sido enterrado como coisa que não se mexe. Tem coisas que ficam quietas porque precisam ficar, completou.
Madalena não respondeu. A cabeça girava rápido demais. Se aquilo era verdade, então o acordo não tinha começado agora. Tinha raízes antigas, enterradas bem antes dela nascer. O coronel dispensou-a com um gesto simples, como se tivesse dito pouco demais ou demais. Naquela noite, Madalena quase não dormiu. Lembrou-se de histórias soltas que ouvira quando criança, de silêncios estranhos do pai quando alguém mencionava a fazenda, de perguntas que nunca foram respondidas. Começou a juntar pedaços que até então não pareciam ter ligação. Do outro lado da vila, Zé Bento também não dormia. A casa continuava de pé, a dívida não era mais cobrada, mas o peso da escolha começava a esmagar. Ele sabia que o acordo não tinha sido feito apenas por dinheiro. Sabia que o coronel tinha cobrado algo que vinha de muito antes. Algo que Zé Bento jurou nunca mais trazer à tona. Madalena acordou com a certeza de que precisava entender tudo. Não só pelo que tinha sido feito com ela, mas pelo que tinha sido escondido a vida inteira. Se a mãe tinha passado por aquela fazenda, se o coronel falava dela daquele jeito, então a troca não tinha sido por um cavalo. Tinha sido por silêncio. E Madalena estava começando a perceber que aquele silêncio estava prestes a acabar. Nos dias seguintes, Madalena passou a observar a fazenda com outros olhos. Já não via apenas o trabalho pesado e o silêncio forçado, mas as falhas escondidas por trás da ordem aparente. Havia lugares onde ninguém entrava sem permissão, papéis guardados longe da vista dos empregados e conversas que sempre cessavam quando ela se aproximava. Aquilo confirmava o que começava a entender. Sua presença ali não era coincidência. Certa manhã, enquanto ajudava a organizar o depósito antigo, encontrou um baú esquecido num canto escuro. Estava fechado, mas o cadeado já não servia para muita coisa. Dentro havia roupas antigas, alguns objetos pessoais e, no fundo, um lenço bordado com iniciais que Madalena reconheceu na hora. Eram as mesmas iniciais que a mãe costumava marcar nas poucas coisas que tinha. O coração dela acelerou. Aquilo não era lembrança qualquer, era prova. Ela levou o lenço para o quarto e ficou longos minutos olhando para ele, tentando juntar o passado que nunca lhe contaram com o presente que estava vivendo. Se a mãe tinha deixado coisas naquela fazenda, então sua história com o coronel não tinha sido passageira. Tinha sido importante o bastante para deixar marcas que ninguém quis apagar completamente. Naquela tarde, Madalena foi chamada novamente à Casa Grande. Desta vez, não era o coronel quem a aguardava, mas o administrador da fazenda, homem mais velho, acostumado a resolver problemas sem levantar a voz. Ele pediu que se sentasse e falou com cuidado excessivo, como se cada palavra pudesse quebrar algo frágil. Disse que o coronel não queria mal algum a ela. Disse que tudo o que estava sendo feito era para proteger todos os envolvidos. Falou de honra, de passado difícil, de erros cometidos quando a vida era outra. Madalena ouviu em silêncio. Quando ele terminou, perguntou apenas uma coisa. Minha mãe trabalhou aqui como o quê? O homem desviou o olhar. Demorou a responder. Como empregada, disse por fim, sem firmeza. Madalena soube naquele instante que a resposta não era inteira. Empregada não deixa baú escondido. Empregada não vira assunto proibido tantos anos depois. Na vila, Zé Bento sentia o peso aumentar. O cavalo magro continuava ali, lembrando a todos do acordo feito. Mas agora, em vez de riso, surgia curiosidade. Alguns começavam a se perguntar por que o coronel tinha se interessado tanto por uma filha de homem pobre. Outros cochichavam que aquilo tinha cheiro de coisa antiga, dessas que fazendeiro prefere manter enterrada. Zé Bento sabia a verdade. E essa verdade o corroía por dentro. Ele tinha prometido à mulher, ainda viva, que nunca deixaria a filha chegar perto daquela fazenda. Promessa feita numa noite de choro, quando ela contou o que tinha vivido ali e implorou para que o passado morresse com ela. Mas a necessidade foi mais forte.
E agora, o passado tinha voltado cobrando caro. Naquela noite, Madalena foi acordada por um chamado discreto à porta. Uma das mulheres mais velhas da fazenda, que raramente falava, pediu que a acompanhasse até o fundo do quintal. Lá, longe de qualquer ouvido curioso, disse em voz baixa que conhecera a mãe dela. Disse que a mulher não tinha ido embora por vontade própria. Tinha sido mandada embora quando começou a fazer perguntas demais. Antes de se afastar, a velha deixou um aviso. O coronel não trouxe você para cá por bondade. Trouxe porque tem medo do que você pode descobrir. Madalena voltou para o quarto com as pernas fracas. Pela primeira vez, entendeu que não estava ali apenas pagando uma dívida do pai. Estava ali porque carregava um pedaço da história que alguém tentou apagar. E quanto mais pensava nisso, mais claro ficava. A troca não tinha sido feita para salvar uma casa. Tinha sido feita para manter um segredo enterrado. Mas segredos antigos não costumam aceitar silêncio por muito tempo. Depois daquela conversa, Madalena passou a sentir o peso da fazenda de um jeito diferente. Não era mais só o trabalho ou o silêncio imposto. Era a sensação constante de estar sendo observada, não como ameaça imediata, mas como risco. Como alguém que carregava algo que não deveria existir. Ela começou a perceber pequenos gestos que antes passavam despercebidos. O capataz mudava de caminho quando ela se aproximava. O administrador evitava ficar sozinho com ela. As mulheres mais novas baixavam a cabeça. Mas as mais velhas a observavam com um misto de pena e respeito, como se enxergassem nela uma repetição de algo antigo demais para ser ignorado. Certa tarde, enquanto limpava a sala dos fundos da casa grande, Madalena encontrou um armário trancado. Não parecia importante à primeira vista, mas havia algo no cuidado excessivo com aquela fechadura que chamou sua atenção. Mais tarde, quando voltou ao local, a porta estava entreaberta. Alguém tinha estado ali, e alguém tinha esquecido de trancar. Dentro não havia dinheiro nem objetos de valor. Havia papéis, muitos papéis, cartas antigas, recibos, registros de empregados. Madalena folheou com cuidado, sentindo o coração bater mais forte a cada página, até que encontrou um nome que conhecia bem, o da própria mãe. O registro dizia que ela tinha sido admitida como empregada doméstica, mas havia anotações à margem, escritas com letra diferente, mais dura. Observações que não combinavam com simples trabalho. Comentários sobre comportamento, sobre necessidade de discrição, sobre erro que não podia se repetir. Madalena fechou o papel com a mão tremendo. Aquilo confirmava o que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. A mãe não tinha sido apenas uma empregada. Tinha sido envolvida em algo que o coronel fez questão de apagar. E agora, anos depois, a filha estava ali, no mesmo território, como uma lembrança viva do que ele tentou enterrar. Naquela noite, o coronel mandou chamá-la novamente. Não houve pretexto de serviço, apenas ordem. Madalena foi até a varanda com o coração firme. Não tinha mais medo do homem. Tinha medo do que ele sabia. O passado tem hora para ficar quieto, ele disse sem rodeios. E você precisa entender isso. Madalena respondeu com calma que surpreendeu até a si mesma. Disse que não tinha ido até ali por escolha, que tinha sido entregue e que se estava ali agora, tinha o direito de entender por quê. O coronel a olhou por longos segundos. Pela primeira vez, parecia cansado. Não velho, cansado. Seu pai não te contou tudo, disse. Porque contar tudo teria custado mais do que ele podia pagar. Madalena sentiu o peso daquela frase. Percebeu que a troca não tinha sido feita apenas para calar o passado, mas para evitar que algo maior viesse à tona. Algo que poderia manchar não só um nome, mas uma história inteira construída à base de medo e silêncio. Do outro lado da vila, Zé Bento já não conseguia sustentar a própria decisão. Começava a perceber que salvar a casa tinha custado mais do que ele imaginava.
Não tinha vendido apenas a presença da filha. Tinha entregue a chave de uma verdade que agora ameaçava voltar. Madalena saiu da varanda com uma certeza que não tinha antes. O coronel não a trouxe para perto porque tinha poder. Trouxe porque tinha medo. Medo de que o passado esquecido por todos encontrasse nela uma voz. E naquele instante ela decidiu que não iria embora dali sem entender tudo. Não por vingança, não por raiva, mas porque havia coisas que não podiam mais ser carregadas sozinhas. O cavalo magro ainda estava na vila, amarrado como prova da troca. Mas o verdadeiro preço começava agora a se revelar. A partir daquele dia, Madalena deixou de ser apenas observadora. Começou a agir com cuidado, escolhendo bem onde pisava e quando falava. Aprendeu rápido que na fazenda, curiosidade aberta chamava castigo, mas curiosidade silenciosa passava despercebida. E era nesse espaço estreito que ela se movia agora. Passou a reparar nos horários do coronel, nos momentos em que a casa grande ficava vazia, nos lugares onde ninguém parecia ir. Descobriu que o antigo escritório, usado antes da morte da esposa do fazendeiro, permanecia quase sempre fechado. Não por abandono, mas por esquecimento forçado. Era o tipo de lugar que só existe porque ninguém tem coragem de mexer. Certa tarde, enquanto levava roupas limpas para um dos quartos, Madalena percebeu que a porta daquele escritório estava destrancada. Não escancarada, apenas esquecida. O coração acelerou. Olhou ao redor. Não havia ninguém por perto. Entrou. O lugar cheirava a papel velho e madeira úmida. Havia uma mesa grande, gavetas fechadas, livros de registro e uma caixa de ferro enferrujada num canto. Madalena não tocou em nada de imediato. Ficou ali alguns segundos, respirando fundo, como se o ambiente pudesse sentir sua presença. Abriu uma das gavetas da mesa. Dentro, encontrou documentos antigos, contratos de terra, registros de empregados. Folheou com cuidado até encontrar algo diferente. Uma carta dobrada, amarelada pelo tempo, sem selo, sem endereço. Apenas um nome escrito à mão. O nome da mãe dela. As mãos de Madalena começaram a tremer. Abriu a carta devagar. As palavras eram poucas, mas pesadas. Falavam de um erro, de uma gravidez indesejada, de uma solução que precisava ser tomada antes que a vila soubesse. Falavam de dinheiro, de partida forçada e de silêncio como condição. Não havia assinatura, mas Madalena reconheceu a letra do coronel, igual à dos registros oficiais. Ali, sem entender tudo ainda, ela percebeu algo essencial. A ida da mãe para aquela fazenda não tinha sido escolha, e a saída dela também não. Tudo tinha sido decidido por alguém que sempre teve poder demais para ser questionado. Madalena fechou a carta e a colocou de volta no lugar exato onde encontrou. Não podia levar prova nenhuma ainda. Sabia que se fosse descoberta, tudo acabaria ali. Saiu do escritório com o coração apertado, mas com a cabeça mais clara do que nunca. Naquela noite, o coronel a observou mais do que o normal durante o jantar. Não disse nada, mas o olhar era desconfiado, como se sentisse que algo tinha mudado. Madalena manteve a postura baixa, respondeu pouco, não deu sinal algum. O jogo agora era de paciência. Do outro lado da vila, Zé Bento começou a ouvir comentários diferentes. Já não riam tanto. Alguns perguntavam demais. Outros diziam que aquela troca tinha sido estranha desde o começo. Um homem chegou a comentar que o coronel não costumava fazer acordos que não o beneficiassem diretamente. Aquilo fez Zé Bento suar frio. O segredo que ele tentou enterrar começava a respirar. Madalena deitou-se naquela noite sabendo que estava perto demais da verdade para voltar atrás. Entendeu finalmente que não tinha sido trocada por um cavalo, nem entregue apenas para pagar dívida. Tinha sido levada para perto porque era a única coisa viva que ligava o coronel a um passado que ele jamais conseguiu apagar. E quando alguém tenta esconder um erro por muitos anos, o medo maior
Não é que descubram o erro, é que descubram quem realmente ele é. Depois do que viu no escritório, Madalena passou a caminhar pela fazenda como quem pisa em terreno que pode ceder a qualquer momento. Já não bastava suspeitar. Agora ela sabia que havia provas, registros, palavras escritas que ligavam sua mãe diretamente àquele lugar e ao homem que mandava em tudo. E isso mudava completamente o jogo. Ela entendeu que o coronel não precisava vigiá-la o tempo todo. O medo dele fazia esse trabalho sozinho. Cada vez que alguém a chamava pelo nome, cada vez que um empregado mudava o tom ao falar com ela, Madalena percebia que sua presença incomodava mais do que deveria. Não era desprezo, era receio. Certo dia, enquanto ajudava no galpão, um dos peões mais antigos se aproximou devagar. Falou baixo, sem encará-la diretamente. Disse que lembrava da mãe dela. Disse que era uma mulher diferente, que não aceitava calada certas coisas. Disse também que foi por isso que ela precisou ir embora. Antes que Madalena pudesse perguntar mais, o homem se afastou, como se tivesse dito coisa demais. Aquilo confirmou o que ela já sentia. Sua mãe não tinha sido apenas vítima de um erro. Tinha sido ameaça. E ameaças, naquela fazenda, sempre foram tratadas do mesmo jeito. Na vila, os comentários mudavam de tom. Já não falavam só do cavalo magro. Começavam a perguntar por que o coronel tinha se envolvido tão diretamente numa dívida que nem era dele. Por que proteger Zé Bento daquele jeito? Por que levar a filha para tão perto? Perguntas simples, mas perigosas. Zé Bento ouvia tudo com o coração apertado. Ele sabia que, se a história começasse a ser contada do jeito certo, não haveria acordo que segurasse. Na fazenda, o coronel percebeu a mudança no ar. Não precisava de confirmação. Ele sentia quando algo fugia do controle. Chamou o capataz, falou de forma seca, mandou reforçar vigilância, pediu cuidado redobrado com papéis antigos. Não mencionou o nome de Madalena. Não precisava. Ela já era o centro do problema. Naquela noite, Madalena sentou-se sozinha no quarto e, pela primeira vez desde que chegou ali, não sentiu medo do que poderia acontecer com ela. Sentiu medo do que poderia acontecer com a verdade se continuasse escondida. Entendeu que, se ficasse calada, tudo se repetiria como antes. Outra mulher, outro silêncio, outra troca disfarçada de acordo. Ela ainda não sabia como faria, nem quando, mas tinha certeza de uma coisa: não tinha sido levada para a fazenda por acaso. Tinha sido levada porque carregava algo que o coronel jamais conseguiu apagar completamente. E quanto mais ele tentava manter tudo sob controle, mais claro ficava que o passado estava encontrando, finalmente, um caminho de volta. O cavalo magro tinha sido só o começo. A conta verdadeira ainda não tinha sido cobrada. O clima na fazenda mudou sem que ninguém precisasse anunciar. Não houve grito, castigo ou ordem nova. Houve cuidado excessivo. Portas sendo trancadas com mais atenção. Papéis mudando de lugar. Conversas interrompidas quando Madalena se aproximava. Era o tipo de movimento que só acontece quando alguém percebe que perdeu o controle antes mesmo de admitir. Madalena passou a ser chamada com mais frequência para a casa grande. Não para servir, mas para estar. Às vezes, ficava ali sentada, em silêncio, enquanto o coronel resolvia assuntos que não diziam respeito a ela. Outras vezes, era dispensada sem motivo aparente. Aquilo não era acaso. Era vigilância disfarçada de proximidade. Certa manhã, o administrador comentou que a vila estava inquieta. Disse que gente de fora começava a fazer perguntas, que o nome do coronel estava sendo citado em conversa que não era de elogio. Madalena ouviu aquilo sem demonstrar reação, mas por dentro entendeu. O silêncio da fazenda já não era suficiente para conter o que estava se espalhando. No mesmo dia, recebeu uma visita inesperada. Uma mulher da vila apareceu na porteira pedindo para falar com ela. Era conhecida da mãe,
alguém que tinha se afastado de tudo depois da morte dela. O capataz tentou impedir a conversa, mas o coronel, observando de longe, fez um gesto curto permitindo. Madalena foi até a porteira com o coração acelerado. A mulher não demorou. Disse que a mãe de Madalena tinha ido embora da fazenda grávida e assustada. Disse que ninguém acreditou nela quando tentou explicar o que tinha acontecido. Disse também que anos depois, quando Madalena nasceu, muita gente entendeu, mas preferiu fingir que não via. Porque enfrentar fazendeiro nunca foi opção naquela região. Antes de ir embora, a mulher falou algo que ficou ecoando na cabeça de Madalena. Ele não tem medo de você, tem medo do que você representa. Naquela noite, o coronel chamou Madalena novamente. Desta vez, não havia frieza, havia urgência. Ele perguntou se alguém tinha falado com ela. Madalena respondeu apenas que ouvia o que sempre esteve no ar. O coronel respirou fundo, como quem percebe que perdeu tempo demais tentando controlar em vez de resolver. Algumas histórias precisam ficar do jeito que estão, ele disse. Mudar isso agora não ajuda ninguém. Madalena respondeu com calma. Não ajuda quem? A pergunta ficou suspensa. O coronel não respondeu. Pela primeira vez, não porque não quis, mas porque não sabia. Ele dispensou Madalena mais cedo naquela noite. Não foi ordem. Foi recuo. Do outro lado da vila, Zé Bento sentia o peso aumentar. As pessoas já não riam, perguntavam. E quando pergunta começa, acordo antigo começa a falhar. Ele entendeu, tarde demais, que salvar a casa tinha colocado a filha no centro de algo que não podia mais ser escondido. Madalena deitou-se sabendo que o caminho à frente não tinha volta. O passado já tinha sido tocado, a vila já começava a lembrar do que tentou esquecer. E o coronel, pela primeira vez em muitos anos, não tinha certeza de como aquilo terminaria. A troca feita por um cavalo magro tinha servido para distrair a cidade. Mas agora, o motivo real começava a se desenhar. E ele era maior do que todos os acordos já feitos naquela terra. A presença de Madalena na fazenda já não passava despercebida nem quando ela estava em silêncio. O coronel não a confrontava diretamente, mas também não a afastava. Mantinha-a por perto, como quem prefere vigiar do que expulsar. Era um erro antigo, repetido por medo. Quanto mais perto ela ficava, mais difícil era fingir que nada existia. Certo dia, chegou à fazenda um homem de fora. Não era tropeiro, nem comprador de gado. Vestia roupa simples demais para ser importante e limpa demais para ser peão. Conversou longamente com o coronel na varanda, em tom baixo, mas tenso. Madalena observava de longe, sentindo que aquela visita não era comum. E não era mesmo. À noite, uma das mulheres mais velhas chamou Madalena de lado. Disse apenas que aquele homem tinha vindo do cartório da cidade vizinha. Disse também que o coronel não gostava de papel antigo sendo revisto. Aquilo fez tudo se encaixar. Não era só medo de conversa, era medo de registro, medo de que o passado, uma vez escrito, ganhasse força demais para ser abafado. No mesmo dia, Zé Bento foi chamado à fazenda. Quando chegou, não foi recebido como antes. Não houve conversa longa, nem falsa cordialidade. O coronel foi direto. Disse que a vila estava inquieta, que perguntas estavam surgindo, que gente de fora começava a se meter. Disse que o acordo tinha sido feito para evitar exatamente aquilo. Zé Bento ouviu com a cabeça baixa. Sabia que a situação tinha saído do controle. O silêncio está caro demais, disse o coronel. E quem fala demais costuma pagar. Zé Bento entendeu o recado. Mas pela primeira vez, desde que entregou a filha, sentiu algo diferente do medo. Sentiu culpa. Uma culpa que não cabia mais no peito. Saiu da casa grande sabendo que não conseguiria sustentar aquela mentira por muito mais tempo. Naquela noite, Madalena o viu de longe, andando pelo terreiro cabisbaixo, mais velho do que nunca. Aproximou-se devagar. Zé Bento tentou falar, mas a voz falhou. Ela não o pressionou,
Apenas disse que já sabia que a mãe tinha passado pela fazenda, que já sabia que não tinha sido simples trabalho, que o acordo não tinha começado agora. Zé Bento sentou no chão, como quem não aguenta mais ficar em pé. Confessou, entre pausas longas, que a mãe de Madalena tinha sido mandada embora quando se recusou a aceitar certas condições. Disse que ela saiu grávida, sem proteção, sem direito a nada. Disse que o coronel nunca admitiu, mas nunca esqueceu. E quando viu Madalena crescer parecida demais com a mãe, soube que aquele passado ainda respirava. Ele não te trouxe para pagar dívida, Zé Bento disse com a voz quebrada. Te trouxe porque tem medo de você. Madalena ouviu tudo em silêncio. Não houve grito, não houve choro alto, apenas a confirmação de algo que ela já sentia desde o primeiro dia. Não tinha sido trocada por um cavalo. Tinha sido trazida para perto porque era prova viva de um erro que nunca foi resolvido. Ao se afastar do pai, Madalena entendeu que a história tinha chegado a um ponto sem retorno. A vila já desconfiava. O cartório já tinha sido acionado. O coronel já não controlava tudo como antes. E quando o poder começa a falhar, ele costuma reagir. O que Madalena ainda não sabia era como, mas sabia que o próximo passo não seria silencioso. Depois da conversa com o pai, Madalena passou a enxergar a fazenda como um lugar prestes a rachar. Nada parecia fora do lugar, mas tudo estava tenso demais para ser normal. O coronel continuava dando ordens, os empregados continuavam obedecendo, o gado continuava no pasto. Ainda assim, havia algo errado no ar, como se todos soubessem que aquela ordem antiga não aguentaria muito mais. Madalena deixou de ser chamada para a casa grande. Não foi castigo, foi afastamento. O tipo de distância que se cria quando alguém percebe que falar demais pode ser mais perigoso do que calar. Ela continuou trabalhando, mas agora sem vigilância constante. Aquilo não era liberdade, era estratégia. O coronel acreditava que, afastando-a, o problema se enfraqueceria sozinho. Na vila, porém, acontecia o contrário. Um homem do cartório voltou. Depois, outro. A dívida de Zé Bento começou a ser comentada como algo estranho demais para ter desaparecido sem rastro. Alguém lembrou que a mãe de Madalena tinha ido embora grávida. Outro lembrou que o coronel nunca teve filhos reconhecidos. Pequenos pedaços de memória começaram a se juntar, e quando isso acontece, nenhuma autoridade consegue mandar esquecer. Zé Bento foi procurado por um antigo conhecido da família. Perguntaram se ele sabia de algo, se queria falar. Ele tentou se esquivar, mas já não conseguia mentir com a mesma firmeza. O medo dele já não era do coronel, era da própria consciência. Pela primeira vez, pensou que talvez tivesse errado ao escolher o silêncio em vez da verdade. Na fazenda, Madalena percebeu que o capataz estava nervoso. Brigava mais, errava ordens, perdia a paciência. Homem assim só fica daquele jeito quando recebe pressão de cima. E pressão só desce quando alguém sente que está perdendo o chão. Numa noite silenciosa, Madalena foi chamada pela esposa do administrador, mulher que raramente se envolvia em qualquer assunto. Ela disse apenas uma coisa. O coronel tinha mandado separar documentos antigos para serem queimados. Não falou mais nada. Não precisava. Madalena entendeu o recado. Quando alguém começa a destruir papel, é porque sabe que a verdade já não depende só de palavra. Aquilo confirmou o que ela já sentia. O tempo do acordo estava acabando. Na madrugada, Madalena não dormiu. Sentou-se à beira da cama e pensou na mãe, em tudo o que ela tinha sido obrigada a engolir sozinha. Pensou no pai, dobrado pelo medo e pela necessidade. Pensou na vila inteira, que riu do cavalo magro sem imaginar o peso real daquela troca. Ela percebeu então que a história não era mais só dela, nem da mãe, nem do coronel. Era de todos que tinham escolhido fingir que não viam. E quando isso acontece, alguém sempre precisa ser o primeiro a parar de fingir. Ao amanhecer,
Madalena tomou uma decisão que mudaria tudo. Não iria fugir, não iria implorar, não iria aceitar mais silêncio. O acordo tinha sido feito para enterrar uma verdade, mas agora a verdade já estava perto demais da superfície para continuar escondida. E o coronel ainda não sabia qual seria o preço final disso. O dia amanheceu estranho em Santa Luzia. Não houve sino, não houve anúncio, mas todo mundo sentia que algo estava para acontecer. As pessoas falavam mais baixo, olhavam mais tempo para a estrada que levava à fazenda. O tipo de silêncio que antecede notícia grande. Na fazenda, o coronel acordou antes do habitual. Mandou selar cavalo, chamou o capataz, deu ordens curtas e sem explicação. Pediu que ninguém saísse, que ninguém entrasse. Era controle demais para quem sempre acreditou mandar sem esforço. Aquilo não passou despercebido. Madalena percebeu logo. O movimento estava diferente, apressado demais. Quando tentou se aproximar da casa grande, foi impedida com uma desculpa fraca. Não discutiu. Já sabia que quando alguém tenta impedir acesso, é porque algo importante está acontecendo do outro lado da porta. Na vila, Zé Bento foi acordado por batidas secas na porta. 2 homens do cartório estavam ali. Disseram que precisavam confirmar informações antigas. Perguntaram sobre a mãe de Madalena, sobre o período em que ela trabalhou na fazenda, sobre a saída repentina. Zé Bento tentou responder pouco, mas percebeu que eles já sabiam demais para aceitar silêncio como resposta. Foi ali que ele entendeu que não havia mais como proteger ninguém, fingindo que nada aconteceu. A verdade tinha começado a andar sozinha. Na fazenda, Madalena foi chamada ao fim da tarde. Não por ordem do capataz, mas pelo próprio coronel. Quando entrou na varanda, percebeu algo que nunca tinha visto antes. Nervosismo. Não medo aberto, mas pressa. O coronel não mandou que se sentasse. Falou em pé, andando de um lado para o outro, como quem tenta organizar pensamentos que já se perderam. Disse que a história estava sendo mexida, que papéis estavam reaparecendo, que gente da vila estava falando demais. Perguntou, sem rodeio, se Madalena tinha contado algo a alguém. Ela respondeu apenas que não precisava contar o que já estava sendo lembrado. O coronel parou, olhou para ela por longos segundos. Não havia mais autoridade naquele olhar. Havia cálculo falhando. Você não entende o que pode acontecer se isso sair do controle, ele disse. Madalena respondeu com firmeza tranquila. O que já aconteceu saiu do controle quando decidiram calar. A frase ficou pesada no ar. Pela primeira vez, o coronel não respondeu. Sabia que discutir ali não mudaria mais nada. Mandou Madalena sair. Não foi ordem de força, foi derrota silenciosa. Naquela noite, a vila inteira comentava que o cartório tinha aberto registro antigo, que nomes importantes estavam sendo citados, que a história do cavalo magro já não fazia mais sentido sozinha. A troca começava a ser vista como cortina, não como motivo. Madalena voltou para o quarto, sabendo que o tempo do segredo estava acabando. O acordo que tinha mantido tudo em silêncio por tantos anos estava se desfazendo, não por grito, mas por memória. E quando a memória volta, ninguém consegue mandar ela calar. A pergunta agora já não era se a verdade viria à tona, era quem pagaria o preço quando isso acontecesse. O que Madalena não esperava era que a verdade começasse a agir antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Na manhã seguinte, a vila acordou diferente. Não havia alvoroço, mas havia atenção demais. Pessoas paradas nas portas, conversa interrompida quando alguém se aproximava, olhos seguindo a estrada da fazenda como se aguardassem algo. O motivo apareceu ainda antes do meio-dia. O homem do cartório voltou, dessa vez acompanhado por outro, mais velho, trazendo livros grossos e envelopes lacrados. Não foram direto à fazenda, passaram primeiro pela casa de Zé Bento. Lá ficaram mais tempo do que ele gostaria. Fizeram perguntas que já não eram curiosas, eram formais. Anotaram respostas.
Conferiram datas. Quando saíram, Zé Bento sabia que o silêncio tinha acabado de perder valor oficial. Na fazenda, o coronel soube antes de todo mundo. Um dos empregados correu para avisar. A reação não foi explosão. Foi fechamento. Mandou trancar o antigo escritório. Ordenou que ninguém mexesse em nada sem autorização e passou o resto do dia andando de um lado para o outro, como alguém que tenta encontrar saída onde não há. Madalena observava de longe. Pela primeira vez desde que chegara ali, não se sentia pequena, sentia-se inevitável. Não porque tinha poder, mas porque carregava algo que já não podia ser empurrado para debaixo do tapete. No fim da tarde, o coronel mandou chamá-la mais uma vez. Não havia mais rodeio. Disse que as coisas estavam saindo do controle. Disse que aquilo não beneficiaria ninguém. Falou de reputação, de nome, de tudo o que ele construiu ao longo da vida. Não pediu. Tentou convencer. Madalena ouviu em silêncio e respondeu apenas o necessário. Disse que não queria vingança, disse que não queria tomar nada de ninguém. Disse apenas que a história da mãe não podia continuar enterrada como se nunca tivesse existido. O coronel a encarou por longos segundos. Pela primeira vez, parecia velho de verdade. Não pelo corpo, mas pelo peso de algo que sustentou errado por tempo demais. Ele entendeu, naquele instante, que não era mais Madalena quem estava sendo julgada. Era ele. Na vila, a notícia correu como rastro de pólvora. Não mais sobre cavalo, não mais sobre troca. Agora falavam do passado, falavam da mulher que saiu da fazenda grávida, falavam do silêncio comprado, falavam do acordo que nunca foi justo. E quando a vila começou a ligar os pontos, o riso virou constrangimento. Zé Bento caminhava pelas ruas, sentindo o peso sair do peito, mesmo com medo do que viria. Pela primeira vez, percebeu que a vergonha não era dele. Nunca tinha sido. Naquela noite, Madalena sentou-se sozinha, olhando para o escuro além da janela. Sabia que o mais difícil ainda estava por vir. A verdade não machuca só quem esconde. Machuca quem sustentou o silêncio também. Mas agora, não havia mais como voltar atrás. O acordo tinha mantido tudo em pé por anos. A verdade, quando começasse a cair, derrubaria tudo de uma vez. A confirmação oficial mudou tudo. Não houve anúncio em praça, nem leitura pública de papel, mas a vila entendeu. Quando o cartório se mexe, é porque alguém importante deixou rastro demais para continuar intocado. E naquele dia, ninguém mais fingiu normalidade. O coronel passou a manhã inteira fechado na casa grande. Não saiu para o terreiro, não deu ordens, não recebeu ninguém. Era a primeira vez, em anos, que a fazenda funcionava sem a presença visível dele. Os empregados trabalhavam em silêncio, trocando olhares curtos, conscientes de que algo estava desmoronando por dentro. Madalena percebeu que já não era evitada. Também não era vigiada. As pessoas a olhavam de outro jeito. Não como ameaça direta, mas como ponto de ruptura. Ela não falava nada. Não precisava. Sua simples existência já tinha dito o suficiente. No meio da tarde, um dos homens mais antigos da fazenda se aproximou. Não pediu segredo. Não fez rodeio. Disse apenas que anos atrás, a mãe de Madalena tinha sido levada à força para um quarto que ninguém mais usava. Disse que ouviu discussão, ouviu choro e depois silêncio. Disse que nunca esqueceu, mas nunca falou, porque naquela época falar significava perder tudo. Aquilo não trouxe alívio, trouxe peso. Madalena agradeceu com a cabeça e ficou sozinha, tentando respirar. A verdade, quando vem aos pedaços, dói mais do que quando vem inteira. Na vila, o clima era de constrangimento coletivo. As mesmas pessoas que riram do cavalo agora desviavam o olhar quando Zé Bento passava. Não por pena, mas por vergonha. A história que eles ajudaram a espalhar tinha escondido algo muito maior do que imaginavam. Zé Bento foi chamado novamente ao cartório.
Dessa vez, não para confirmar datas, mas para ouvir. Ouviu que o nome do coronel aparecia ligado a registros apagados, contratos rasurados, decisões tomadas fora de qualquer lei. Ouviu que aquilo não terminaria ali. Saiu de lá com as pernas fracas, mas com uma certeza firme. O silêncio que ele escolheu por medo tinha ajudado a sustentar tudo aquilo. No fim do dia, o coronel finalmente saiu da casa grande. Caminhou devagar até a varanda e ficou ali parado, olhando a fazenda como quem vê algo que já não lhe pertence completamente. Quando Madalena passou pelo terreiro, ele a chamou pelo nome. Não foi ordem, foi pedido. Ela se aproximou. Ele não falou de dívida, não falou de cavalo, falou da mãe dela. Admitiu que a afastou para evitar escândalo. Admitiu que pagou para que a história fosse esquecida. Admitiu que errou, mas tentou justificar como coisa do tempo, como prática comum, como algo que ninguém questionava. Madalena ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, respondeu com calma. Disse que o erro não tinha ficado no passado, tinha atravessado gerações, tinha voltado nela. E agora não havia mais como fingir que nunca existiu. O coronel não respondeu, porque naquele ponto já não havia argumento, só consequência. A noite caiu sobre Santa Luzia, diferente de todas as outras. Não era noite de segredo, era noite de espera. A vila inteira sabia que algo estava para acontecer. Não sabiam o quê, mas sabiam que depois disso, ninguém mais olharia aquela história do mesmo jeito. A troca feita por um cavalo tinha sido pequena demais para o que realmente estava em jogo. E agora, o passado começava a cobrar, não com silêncio, mas com presença. A verdade não chegou como explosão, chegou como peso. Um peso que ninguém mais conseguia fingir que não sentia. Em Santa Luzia, as conversas mudaram de tom. Já não eram cochichos curiosos, mas frases interrompidas no meio, olhares desviados, silêncios longos demais para serem normais. O nome do coronel começou a ser evitado, não por respeito, mas por desconforto. As pessoas sabiam que quando um nome forte começa a ser evitado, é porque algo muito errado veio à tona. Na fazenda, o clima era de contenção. O capataz recebeu ordens para manter tudo funcionando como sempre, mas já não havia naturalidade. Os empregados trabalhavam com cuidado excessivo, como se qualquer erro pudesse ser usado contra eles. A autoridade ainda existia, mas estava rachada. Madalena percebeu que já não era tratada como peça de um acordo. Também não era mais vista como ameaça direta. Agora era algo pior para quem sempre controlou tudo. Era símbolo. E símbolos não se mandam calar com facilidade. No meio da tarde, um grupo pequeno da vila apareceu na porteira da fazenda. Não eram revoltados nem armados. Eram pessoas comuns. Gente que conheceu a mãe de Madalena. Gente que riu do cavalo sem saber o que havia por trás. Vieram pedir explicação. Não exigiram. Pediram. E isso foi o que mais incomodou. O coronel se recusou a recebê-los. Mandou dizer que não devia satisfação a ninguém. Mas o recado voltou diferente. Disseram que o cartório já tinha aberto o processo, que a história não era mais só conversa de vila, que agora havia papel, registro e nome envolvido. Dentro da casa grande, o coronel sentou-se sozinho. Pela primeira vez, não como dono da terra, mas como homem encurralado pelo próprio passado. Olhou para documentos antigos, para registros que achou ter apagado, para lembranças que nunca deixaram de existir. Entendeu, tarde demais, que poder sustenta muita coisa, mas não sustenta o tempo. Zé Bento foi até a fazenda naquele fim de dia. Não foi chamado. Foi por conta própria. Caminhou pelo terreiro sem abaixar a cabeça. Não por coragem, mas por esgotamento. Disse ao coronel que não aguentava mais carregar um silêncio que não era só dele. Disse que a filha não merecia pagar por algo que nunca escolheu. O coronel ouviu em silêncio. Não discutiu. Não ameaçou. Apenas percebeu que o acordo tinha perdido sua função.
não protegia mais ninguém, só expunha. Quando Madalena soube da conversa, entendeu que algo tinha mudado de vez. O pai tinha parado de fugir. A vila tinha parado de rir. E o homem que sempre mandou estava, pela primeira vez, sem saber o próximo passo. Naquela noite, Madalena caminhou até o fundo da fazenda, onde quase ninguém ia. Olhou o céu escuro e pensou na mãe, na vida que ela teve, no silêncio que foi obrigada a engolir. Pensou no cavalo magro, usado como distração para esconder uma verdade grande demais. Ela entendeu ali que a troca tinha sido feita para manter tudo como estava, mas agora nada mais estava no lugar. E quando a mentira começa a ruir, não há acordo que consiga segurar o desabamento. A próxima parte já não seria sobre suspeita, seria sobre consequência. A consequência não veio como castigo imediato. Veio como perda de controle. O tipo de perda que não aparece de uma hora para outra, mas se espalha em silêncio, tirando força de quem sempre mandou. Na manhã seguinte, o coronel não apareceu para dar ordens. A fazenda funcionou sozinha, guiada por hábito antigo, não por autoridade. Os empregados perceberam. E quando quem obedece percebe que consegue seguir sem comando, algo se quebra para sempre. Madalena foi chamada pelo administrador, não para trabalhar, mas para ouvir. Ele disse que o processo no cartório avançava, que testemunhas começavam a ser ouvidas, que nomes antigos estavam sendo escritos de novo em livros que nunca deveriam ter sido abertos. Disse também que o coronel não dormia havia dias, não por remorso, mas por medo do que ainda poderia surgir. Na vila, a história já não pertencia mais a cochicho. Agora era conversa aberta. Pessoas lembravam de detalhes que antes fingiam não lembrar. Um dizia ter visto a mãe de Madalena sair da fazenda chorando. Outro lembrava da pressa com que tudo foi abafado. Cada lembrança puxava a outra, como se a vila inteira estivesse acordando ao mesmo tempo. Zé Bento caminhava pelas ruas sem baixar os olhos. Pela primeira vez em anos, sentia que o peso não estava mais só nos ombros dele. Ainda havia culpa, mas agora havia também verdade. E a verdade, mesmo doendo, é mais leve do que o silêncio. Na fazenda, o coronel chamou Madalena pela última vez. Não houve rodeio. Disse que tudo estava vindo à tona, que não havia mais como segurar. Perguntou o que ela queria, não perguntou como acordo, perguntou como o homem que percebe que perdeu o domínio da própria história. Madalena respondeu com calma. Disse que não queria dinheiro, não queria terra, não queria vingança, queria que o nome da mãe não fosse mais tratado como erro. Queria que a história deixasse de ser escondida atrás de um cavalo magro e de um acordo vergonhoso. O coronel ouviu sem interromper. Pela primeira vez, não tentou justificar. Apenas entendeu que o preço que tentou evitar por tantos anos agora chegava inteiro. Naquela tarde, o cavalo magro foi solto da cerca. Ninguém mandou, ninguém anunciou. Mas quando o animal saiu caminhando pela estrada, a vila inteira entendeu o símbolo. A distração tinha cumprido seu papel. Agora não servia mais. Madalena observou de longe, sentindo algo se desfazer dentro dela. Não era alegria, era encerramento. A certeza de que aquilo nunca deveria ter sido feito daquele jeito. A história que começou com riso estava chegando ao fim com silêncio. E o silêncio, agora, não protegia mais ninguém. O que vinha a seguir não seria negociação. Seria acerto de contas com o passado. Depois que o cavalo deixou a cerca, algo mudou definitivamente em Santa Luzia. Não foi alívio, foi consciência. A vila inteira entendeu que aquele animal nunca foi pagamento, nunca foi acordo, nunca foi solução. Tinha sido apenas uma cortina levantada para esconder algo muito maior. Na fazenda, o coronel já não dava ordens. Limitava-se a observar, como quem vê o próprio império diminuir sem poder impedir. Os empregados falavam mais livremente entre si.
Pequenos gestos de respeito forçado começaram a desaparecer. O medo que sustentava tudo começava a falhar. Madalena foi chamada ao cartório da vila, não como acusada, como testemunha. Entrou naquele prédio simples com o coração firme. Pela primeira vez, não estava ali para se defender, mas para contar. E quando começou a falar, não levantou a voz. Não precisou. A verdade, quando é dita inteira, não exige força. Falou da mãe, da ida para a fazenda, do silêncio imposto, do acordo que nunca foi escolha. Falou do cavalo, da humilhação pública, da troca que transformou sua vida em moeda. Cada palavra caía pesada na sala. Não havia mais como tratar aquilo como boato. Zé Bento ouviu tudo do lado de fora, com os olhos marejados. Não de vergonha, mas de arrependimento tardio. Pela primeira vez, sentiu que a filha estava fazendo o que ele nunca teve coragem de fazer. E entendeu que proteger não é calar. É permitir que a verdade exista. Quando Madalena saiu do cartório, a vila estava parada. Ninguém riu, ninguém cochichou. Apenas olharam. Não para julgar, mas para reconhecer. Muitos entenderam ali que tinham sido cúmplices por conveniência, por medo ou por hábito. Na fazenda, a notícia chegou rápido. O coronel soube que a história já não lhe pertencia. Não tentou impedir, não mandou recado. Apenas ficou em silêncio, encarando o peso de algo que construiu errado por tempo demais. Madalena voltou para a casa do pai naquela noite. Não como quem retorna derrotada, mas como quem encerra um ciclo. A casa ainda era simples, o chão ainda era de barro, mas algo ali estava diferente. Pela primeira vez, não havia mentira ocupando espaço. A troca tinha acabado. O acordo tinha morrido. Pela primeira vez, o papel que sempre usou para controlar agora apontava para ele. Não havia assinatura que resolvesse aquilo. O passado tinha encontrado uma forma de cobrar. Os empregados perceberam a mudança antes de qualquer anúncio. O capataz perdeu autoridade. O administrador já não falava com a mesma firmeza e a casa grande parecia grande demais para um homem só. O poder que antes ocupava tudo, agora sobrava. Na vila, a história ganhou outro peso. Pessoas começaram a se lembrar em voz alta, não para acusar, mas para entender como aceitaram aquilo por tanto tempo. O riso antigo virou constrangimento coletivo. Muitos perceberam que, ao zombar da troca, ajudaram a esconder algo muito mais grave. Zé Bento foi chamado novamente, dessa vez não para explicar, mas para confirmar o que já estava claro. Ele falou tudo. Não tentou se justificar. Disse que teve medo. Disse que escolheu o silêncio para proteger a filha e acabou expondo ainda mais. Quando terminou, sentiu algo estranho, alívio misturado com dor. Mas era dor limpa. Madalena, observando tudo de fora, entendeu que a história tinha passado do ponto de retorno. Não havia mais como alguém resolver aquilo em particular. A verdade tinha ganhado corpo próprio. E quando isso acontece, ninguém controla o desfecho. No fim da tarde, o coronel deixou a fazenda sozinho. Não anunciou, não se despediu, apenas saiu pela estrada de terra, sem escolta, sem orgulho, sem palavra. Pela primeira vez, não era o dono do caminho. Era apenas mais um homem indo embora do lugar onde construiu poder sobre silêncio. A vila assistiu àquela saída em silêncio absoluto. Não houve aplauso, nem vaia. Apenas a sensação de que algo antigo estava finalmente sendo encerrado. Madalena ficou parada, olhando a estrada vazia. Não sentiu vitória, sentiu fim. O fim de um ciclo que começou antes mesmo dela nascer. A troca tinha sido desfeita. O silêncio tinha sido quebrado. Agora, restava apenas uma coisa: entender o que fica quando a verdade finalmente ocupa o lugar da mentira. A última parte não seria sobre o coronel, seria sobre ela.
Com a saída do coronel, Santa Luzia precisou aprender a respirar sem o peso que carregou por tantos anos. Não foi imediato. Verdades não organizam a vida de um dia para o outro. Mas, pela primeira vez, as pessoas começaram a falar sem olhar para os lados. A fazenda mudou de ritmo. Sem a presença constante do dono, as decisões passaram a ser práticas, não impostas. Os empregados deixaram de trabalhar com medo e começaram a trabalhar por necessidade. A Casa Grande perdeu o ar de intocável e virou apenas mais uma construção antiga, cheia de história mal resolvida. Madalena voltou a caminhar pela vila sem sentir os olhos cravados nela. Não havia mais julgamento, nem pena. Havia reconhecimento. As mesmas pessoas que antes riram, agora entendiam que tinham participado de algo injusto, mesmo sem intenção. E esse entendimento doía. Zé Bento, pela primeira vez em muito tempo, dormiu uma noite inteira. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque não havia mais mentira entre ele e a filha. Conversaram longamente, sem pressa, sem cobrança. Não para apagar o passado, mas para não permitir que ele se repetisse. No cartório, o processo seguia, não como espetáculo, mas como registro. E a história finalmente tinha dono. Agora faltava apenas o desfecho que ninguém poderia evitar. A resposta não demorou a vir. Quando o cartório começou a reunir depoimentos, o nome do coronel deixou de ser apenas assunto de vila e passou a ser questão oficial. Não era mais sobre opinião, era sobre registro. E registro não se apaga com dinheiro nem com ameaça. Na fazenda, o coronel recebeu a notificação em silêncio. Leu devagar, como quem tenta ganhar tempo onde já não existe. O nome da mãe de Madalena finalmente aparecia do jeito certo, sem rasura, sem vergonha, sem silêncio comprado. Aquilo não devolvia o que foi perdido, mas devolvia dignidade. Madalena percebeu que a maior mudança não estava fora, mas dentro. A troca que quase definiu sua vida agora não tinha mais poder sobre ela. O cavalo magro, o acordo, o riso da vila, tudo aquilo havia perdido força. Não porque foi esquecido, mas porque foi entendido. Naquela tarde, ela caminhou até o lugar onde tudo começou. A estrada de terra, a antiga cerca, o espaço vazio onde o cavalo ficou amarrado. Ficou ali por alguns minutos, em silêncio, não para sofrer, mas para encerrar. Ela entendeu que sua história não seria lembrada pelo acordo vergonhoso, mas pela coragem de quebrá-lo. Não pela troca, mas pela recusa em aceitar que aquilo fosse normal. A vila estava diferente. O pai estava diferente. Ela estava diferente. Restava apenas dizer em voz alta aquilo que nunca foi dito. E esse seria o verdadeiro fim da história. No dia em que tudo foi registrado oficialmente, Santa Luzia seguiu sua rotina como em qualquer outro dia. O sol nasceu, o comércio abriu, a estrada recebeu poeira. Mas, para Madalena, aquele dia marcava algo que nunca tinha existido antes. Fim. Ela foi ao cartório acompanhada do pai. Não para acusar, não para discutir. Apenas para ouvir a última leitura do que ficaria escrito. Quando o nome da mãe apareceu nos registros, sem cortes, sem distorções, sem vergonha, Madalena sentiu um nó no peito se desfazer. Não era justiça completa, mas era verdade reconhecida. Ao sair, ninguém a parou, ninguém cochichou. As pessoas apenas observaram em silêncio respeitoso. A vila finalmente entendia que aquela história nunca foi sobre um cavalo, nem sobre pobreza, nem sobre acordo. Foi sobre poder usado para calar e silêncio aceito por medo. Zé Bento caminhava ao lado da filha com passos mais firmes. Não porque tivesse se livrado da culpa, mas porque tinha parado de fugir dela. Ele sabia que nunca apagaria o que fez, mas também sabia que permitir a verdade tinha sido a única escolha certa, mesmo que tardia. Dias depois, a fazenda foi oficialmente afastada do controle do coronel. Não houve retorno, não houve explicação pública.
apenas o encerramento de uma era que se sustentou em silêncio demais. A casa grande ficou vazia. A terra continuou ali, mas o medo não. Madalena nunca voltou a morar na fazenda. Também não deixou Santa Luzia. Escolheu ficar, não por apego ao passado, mas para garantir que ele não se repetisse. Trabalhou, construiu sua vida simples, sem depender de favor nem de acordo escondido. Com o tempo, a história passou a ser contada de outro jeito. Não mais como deboche, nem como escândalo, mas como lembrança do que acontece quando uma cidade inteira escolhe não ver. A troca existiu. O cavalo existiu. O silêncio existiu. Mas o que ficou foi outra coisa. Ficou a prova de que nenhuma verdade permanece enterrada para sempre e que, às vezes, a coragem de uma única pessoa é suficiente para quebrar acordos feitos à base de medo. Essa não foi a história de uma filha trocada. Foi a história de uma mulher que se recusou a continuar sendo moeda.